O Banco Central divulgou a ata da reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, que subiu, aumentou os juros para 12,25% ao ano, uma alta de 1 ponto percentual. O Álvaro Noceira chega ao vivo aqui de São Paulo e vai trazer o que alega o BC, Álvaro? Bem-vindo. Boa tarde para você, Evandro, a todos que nos acompanham aqui no 3 em 1. A tão esperada ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central saiu e trouxe muitos alertas para o governo federal. A reação do mercado financeiro com relação ao pacote fiscal apresentado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez com que a autoridade monetária tomasse ali uma decisão mais forte de 1 ponto percentual, já que tornou o cenário inflacionário mais adverso. Ainda na ata, o banco destaca, abre aspas, a percepção dos agentes econômicos sobre o recente anúncio fiscal afetou de forma relevante os preços de ativos e as expectativas dos agentes, especialmente o prêmio de risco, as expectativas de inflação e a taxa de câmbio. Lembrando que o Banco Central vem ali fazendo algumas intervenções para tentar impedir o avanço da moeda americana, que hoje operou em alta, chegou ali próximo dos R$ 6,20. Também na ata, o banco também cita, Banco Central, o consumo das famílias e os investimentos em ritmo intenso, mesmo com juros elevados. Eles atuam como uma espécie de mitigadores do impacto dos altos juros. Na última reunião do Copom, o Banco Central elevou a taxa básica de juros para 12,25% ao ano, com mais 2 sinalizações que podem levar a Selic para 14,25% a partir de março do ano que vem. Volto com você, Evandro. Obrigado pelas informações, Álvaro Noceira. Como é que a gente tem que filtrar esses detalhes, hein, Alangani? Olha só, foi uma ata bastante dura, reforçou o que já havia sido dito no comunicado, com muito mais ênfase. Basicamente, a decisão de aumento da taxa Selic e a contratação de 2 mais aumentos na mesma magnitude decorreu da alta do dólar, piora da inflação corrente, piora das expectativas inflacionárias, demanda crescendo acima da oferta e baixo nível de ociosidade no mercado brasileiro. Mas tem uma única causa, Evandro, que impulsionou todos esses fatores que eu citei. A crise fiscal, o elevado gasto público, a piora do lado fiscal. É isso que elevou o dólar, é isso que deteriorou expectativas inflacionárias, é isso que tem feito a demanda crescer acima da oferta. Foi uma ata técnica dura, um primor. O Piperno deu risadinha irônica ali, por quê? Um primor, Piperno. Tá recompunhando aqui. Juro que eu estava o Alangani, pistola. Eu segurei bastante, mas aí vem o grande finale, A ata técnica e um primor. Grande finale, aliás, também que se aplica, então, ao trabalho de Roberto Campos Neto à frente do Banco Central. E vejam só, nesse último momento, ainda eles mencionam, de forma negativa, a alta taxa de investimentos. Olha só, porque isso fica meio no cantinho e tal, e chama pouco atenção. Mas eu já disse que, como chato, eu fui ler tudo, Mas a alta taxa de investimento, ela pode estar ligada também a uma questão fiscal, à medida que você deu 100 bi de subsídios, que você tanto critica, claro, não é verdade? Que eu critico. E aí aumenta o investimento, é claro. Isso, vamos cortar, então, enfim, o subsídio de investimento no agro, olha que beleza que seria. Então... Vejam bem, isso aí a galera lá não responde, Então, Ô, louco. Opa, Eita. muito maior do que da indústria. Ô, Piperno, eu vou te dar uma oportunidade para se defender, talvez. Por que essa má vontade com o agro? Toda vez que fala no agro aqui, você fala de vantagens. Não é vantagem. Outros países recebem subsídios pesados. Isso já foi até em tribunais internacionais. O nosso agro, ele movimenta ali 40% da economia, somando, inclusive, você não gosta de colocar o maquinário e tal, e representa a nossa maior parcela de exportação, somando ali com minérios e gás. Por que essa má vontade? Não é má vontade. É algum trauma de infância, alguma coisa? Eita, Piperno! Puxando o Piperno pro divã. Eu posso dizer para vocês
que, afinal de contas, eu não tenho uma cabeça colonizada, né? E eu já sei, inclusive, como estudei muito a economia desse país desde o século XVI, né? Inclusive passando por toda aquela fase de escravidão e tal, né? Da fase da monocultura, mas não é esse trauma, não. Eu sou um admirador da pujança do agronegócio brasileiro. Agora, o que eu não suporto, o que eu não tolero, em hipótese alguma, é exatamente críticas quando uso... Eu critico todos os subsídios, mas críticas a alguma ajuda pontual a outros setores, no momento em que, quando a gente tem, por exemplo, na outra ponta, um agronegócio que tem subsídios e ajuda e privilégios aqui no Brasil, desde o tempo em que o Pero Vaz de Caminha escreveu aquela carta, aqui se plantando tudo dá. Sempre foi assim. Então é preciso que a gente coloque na balança e estabeleça uma simetria entre tudo que acontece com todos os setores da economia. No dia em que a indústria, por exemplo, tiver o mesmo apoio que o agronegócio tem, eu vou falar, bom, então tem que taxar os dois. Eu já estou pregando o contrário. Eu quero que o agronegócio tenha pelo menos metade de ajuda do que tem a indústria. Uma crítica direta que eu faço à indústria automobilística. Já foi importante na nossa atividade econômica, empregava muito, já não emprega mais, já está muito automatizada. Nós não temos absolutamente nenhuma possibilidade de concorrer com as grandes empresas produtoras de veículos. Nós só montamos e todos os incentivos vão para essa indústria que já não representa nem 4% da nossa economia. Além disso, a indústria automobilística é uma indústria poluente e é uma indústria assim, que não justifica. Além dos incentivos para a indústria, existem os incentivos de infraestrutura. Se você for prestar atenção, vai no Mato Grosso. Você vai ver que as estradas lá estão sendo mantidas por empresários em alguns lugares, né? E para a indústria automobilística se faz estradas pelo Brasil inteiro. Está construindo um túnel agora em São Paulo que custa milhões e a safra está sendo transportada em estrada de barro e atolando agora. Então eu vejo exatamente o contrário. Hoje o trabalhador não é mais aquele de capacete, macacão e com a marmita debaixo do braço que batia ponto. Tudo mudou e é preciso mudar essa lógica. E qual é a lógica? É dar incentivo ao agro, não é só... não há incentivo para o agro. O agro exporta e ninguém exporta imposto, né? Mas o incentivo é de dar estrutura e infraestrutura para o setor de agro. Isso está em falta. O Brasil está devendo. Túneis, estradas e vias públicas e tal, isso não é construído para a indústria automobilística, é para circulação de todo mundo. Inclusive dos veículos que transportam as safras do agro. Agora, do ponto de vista de número... Vai lá no Mato Grosso. Eu gosto muito de número. Vai lá no Mato Grosso. Ué, mas o caminhão voa? Não voa, ele vai pela estrada. Agora, veja bem... O fato é que o agronegócio, por exemplo, em 2023, ele recebeu, sim, 80 bilhões de reais de subsídios. Subsídios. Muitas vezes mais... Você se refere ao plano de subsídio de empréstimos, né? Pera lá. Então vamos... Não tem a ver com o plano safra, não. Veja, o plano safra desse ano dá mais de 400 bilhões. E uma parte disso é subsidiado. Não estou dizendo que os 400 bilhões sejam subsídios. Eu estou dizendo que o ecossistema, agronegócio, recebeu cerca de 80 bilhões de reais de subsídios, inclusive até para comprar lá veneno e tal, enfim, esse negócio todo. Agora, a indústria automobilística, ela recebe subsídios, sim, de muitas vezes menos do que isso. Vamos lá, Segré, finalmente você vai conseguir falar. Aleluia! Eu imaginei por um momento que a nossa audiência seria um deputado ou um senador. E Piperno e Zé Maria seriam os lobistas que estão tentando defender que o setor que eles estavam misticamente representando são aqueles setores que deveriam ter algum benefício e argumentavam por quê. Isso é a vida de todos os dias. O grande problema é que até que o papai governo, Estado, vamos chamar assim, Estado, hoje, através do governo do presidente Lula, não entenda que se não gasta menos, todo o resto sucumbe,
não vai resolver. E podemos ter diversas discussões com argumentos muito valiosos. Mas hoje o grande problema se chama gasto público. Se o governo não entende isso, apertemos os cintos que a turbulência vai chegar. Que foi, Piperno? Não, mas aí está o negócio. Eu não vou discordar que existam muitos gastos anabolizados principalmente por esses subsídios. Então, aqui no Brasil é muito fácil encher a boca para falar o meu setor produz muito. Amigão, vai lá produzir sem a ajuda do governo. Nenhum. É isso. Todos deveriam estar produzindo sem a ajuda do governo. E nenhum. Não tem que colocar nem nada. Nada. Só que aí é muito bonito falar, mas o meu é melhor que o seu. Tá bom, vai lá produzir. Mas essa taxa aí de investimento que você enche a boca para falar, quer dizer, é um crescimento que é anabolizado via subsídios, com taxas de juros artificiais, financiamentos de bancos estatais, com elevados gastos do governo. Não é um crescimento, você vai entender que isso é bodybuilding, o Evandro Cini, via creatina e via whey protein. É via anabolizante. Whey protein. É via anabolizante. É via anabolizante. Fazer força aqui. É via anabolizante. Pergunta pro montador de carro chinês quanto ele tá recebendo disso aí. Estão sobretaxando o cara. Fui exposto aqui, mas essas informações não são importantes e nem verdadeiras.